E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou conversar com vocês sobre um assunto muito sério, tá? Que eu vejo cada vez mais sendo divulgados por aí, até por canais que não são diretamente relacionados aos nossos conteúdos aqui, né? E especialmente relacionados à economia, claro, né? Porque é um assunto econômico. Mas é algo que mais pessoas estão começando a perceber a importância desse assunto. Eu mesmo já fiz um vídeo falando não só sobre isso, mas assuntos relacionados, né? Uma partezinha do que eu vou falar hoje também tem relação. Já faz mais de um ano, né? É um vídeo que ficou. Foi um dos que teve mais visualizações ali, né? Que é polêmico até um pouco, que é a questão da decadência americana, se tá rolando ou não, né? E o vídeo de hoje, basicamente, é para informar que provavelmente, na minha visão, né, provavelmente vai ocorrer uma grande questão econômica, né, para não falar uma crise, no ano que vem, tá? Isso pode ir para uma linha mais atenuada ou mais grave. Mas com o vídeo de hoje vocês vão entender um pouco melhor do que eu quero dizer. E já antes de mais nada, né, vocês não são obrigados a concordar com tudo que eu falo. Eu até recomendo que depois do vídeo aqui vocês vão pesquisar um pouco mais os assuntos que eu falar para ver se eu estou falando verdade ou não. Claro que eu estou trazendo coisas que eu vi, né, são fatos reais, mas vocês estão convidados a pesquisar para saber mais profundamente até outras coisas, porque eu vou falar da forma mais resumida possível para não ficar me estendendo demais, né? Mas então, vamos para o vídeo de hoje. Bom, não é novidade para ninguém, né, que a economia global ela é como se fosse um avião, né? E a gente tem duas turbinas. Uma é os Estados Unidos e outra é a China. Se uma das duas dá uma falhada, o avião inteiro dá uma caída, né? E é basicamente isso que a gente pode ver que está rolando já agora, né? O ponto é que as projeções já para o ano que vem, já, mas em diante, não são muito animadoras. Elas não são boas. Apesar de que também é bom deixar claro que existem muitas pessoas aí, até economistas e pessoas que têm nome até, que falam que não, que isso é só uma coisinha, assim como falavam quando teve a crise do subprime, né, em 2008 também. Né? Alguns analistas que falavam que ia dar um problema foram ridicularizados, né? E acabou acontecendo. Né? Enquanto outras pessoas que eram gabaritadas falaram que não ia acontecer nada, e aconteceu. Né? Eu só estou falando isso porque a gente vê muitas análises para os dois lados. Uma que falando que, tipo, pô, gente, tá ruim, vai dar ruim. E outro fala, não, tá tudo bem, imagina, isso aí é só uma marolinha, e depois a gente vai ver direitinho, né? Então, tem essas duas vertentes. Mas a verdade, gente, é que a gente pode ver nitidamente vários problemas juntos acontecendo, né? Especialmente na economia americana. Mas, conforme a gente vai ver, né, eu vou falar um pouquinho depois, não é só os Estados Unidos. E isso que é um grande problema também. Porque se for só um país, mesmo sendo os Estados Unidos, que é ainda a principal economia do mundo, ainda é uma coisa, mas se for uma coisa sistemática, complica ainda mais a situação, né? Então, indo na parte americana, a gente pode ver que não é só uma questão de economia, vamos dizer assim, externa, mas internamente mesmo estão passando por vários problemas, né? Não sei se vocês todos acompanharam, mas a gente já viu esses últimos dias, né, uma disputa muito intensa, né, dentro do cenário político americano, né, com relação a contingenciamentos, né, cortes de gasto ou uma negociação para conseguir se pagar, porque se não houvesse um acordo, todos os setores ficariam sem poder trabalhar, todos os setores públicos, né, seja a Casa Branca, o próprio Pentágono, pô, até controle aéreo ia ficar sem orçamento, assim, ia parar. Pô, um país que está saudável não passa por um problema desses, né? E além disso a gente viu vários problemas também até com a relação do Fed, né, que é o Federal Reserve, que é como se fosse o banco central deles, tendo prejuízo, porque lá, um parênteses aqui, o banco central deles lá não é uma coisa estatal, é uma coisa privada ainda, né? Então só para uma coisa aí que nem todo mundo sabe. Então o controle do dólar, que é uma coisa global que todo mundo se baseia, é controlada por interesses privados, sim, tá? Mas é os Estados Unidos. A dívida pública americana já está na casa dos 33 bilhões. Aliás, 33 trilhões, se não me engano. Coisa assim, de louco.
Então são uma série de fatores, né? Outra coisa também que vocês podem ter acompanhado, né? Quem vê um pouco mais esse tipo de coisa, pô, vários setores, né? Especialmente ali, né, o que ficou mais em evidência ali é o de setor automotivo, né? Que vários funcionários estão fazendo paralisações, já estão, pô, só de horas de trabalho foram mais de 4 milhões de horas de trabalho perdidas pelo setor automobilístico nessas últimas paralisações, porque o pessoal não está aguentando mais, né? Outro exemplo importantíssimo agora que eu vou entrar no quesito, também tem relação com a crise do subprime, lá em 2008, né? Que foi a crise do setor imobiliário junto com o bancário. Tá voltando à tona isso aí. Pô, o setor imobiliário também já está entrando em crise, né? A população está ficando muito afetada porque o preço, né, dos aluguéis está subindo muito, né? Esse tipo de coisa. Tem um monte de fatores, gente. Então, tudo isso leva a crer que não vai ser um cenário muito otimista para o futuro próximo, né? Só que, além disso, a gente tem que levar em conta que não é só um problema econômico que os Estados Unidos está passando. Na verdade, é a tempestade perfeita, porque são várias questões que podem estourar de uma vez só juntas, né? Porque também uma vai levando a outra. Então, esse é o grande problema, tá? Por que eu vou falar isso, né? Para quem deve falar, pô, o cara tá torcendo contra, né? A gente sabe que tem um grave problema cultural até, né? Mas da sociedade americana, né? Até a própria crise dos opioides, por si só já é um grave problema, mas ela vem em decorrência de vários problemas econômicos também que tem o país, porque apesar de ser um país rico, a população não é totalmente rica. Existem muitas pessoas com bastante dinheiro, mas a maioria da população é pobre pra caramba. E diferente de vários outros lugares, até que o Brasil, não julgando ser certo ou errado, mas existe uma série de medidas para auxiliar pessoas com menor renda. E lá nos Estados Unidos não, né? A própria saúde, a educação é tudo pago, né? Então, por não ter condições de pagar as coisas, até a própria residência está ficando cada vez mais difícil, o pessoal recorre a drogas, né? Então, tem isso, tem fator de imigração que vai levando a questão de segurança, né, pela reclamação de muitas pessoas lá. Então, é uma série de fatores. E, para piorar, ano que vem é ano eleitoral. E o cenário político americano não podia estar mais bagunçado. Talvez seja um dos cenários mais bagunçados da história americana. Então, assim, dependendo de como rolar a situação, pode acarretar em problemas maiores, vamos dizer assim, né? Não quero ser muito negativo ou sensacionalista até, mas eu não descarto a possibilidade até de um princípio de guerra civil começar no que vem, tá? Não sei se é o cenário mais provável, mas é um cenário possível e tem que ser levado em conta. Então, mesmo que não ocorra uma guerra civil, mas vários problemas com certeza vão acabar acontecendo e isso vai levar a piorar ainda mais a questão da economia local, né? Só que isso também tem a questão externa agora, que a gente pode falar, né? A conjuntura global inteira está afetada, especialmente o Ocidente. E, em boa parte disso, são as medidas que eles tomaram contra o Oriente, né? Seja, né, vamos falar mais diretamente aqui, as sanções econômicas contra a Rússia, né, por conta da guerra da Ucrânia, seja contra a China na questão da disputa comercial, né? Ambas estão sendo bastante prejudiciais, né? Em boa parte até contraproducentes, né? Vários prejuízos estão ocorrendo por conta disso, né? E isso é uma coisa que também passa batida, a maioria das pessoas nem percebe, até porque muitas delas acabam sendo mais sutis, ficam ali, né, de bastidor, tal, acaba não sendo tão visível. Mas tem um monte de fatores que vão prejudicando. E até, um parênteses aqui, essa questão da disputa comercial com a China, não é só os Estados Unidos que se ferra, a China também se ferra, porque muitas oportunidades de negócio são deixadas de ser feitas por conta disso, né? E não só entre os dois, mas com vários parceiros terceiros, né? Que o cara vai, pô, eu quero pegar aquilo ali, mas se eu pegar, por exemplo, né, os Estados Unidos vai me pôr uma sanção, ou eu vou deixar de poder comprar outra coisa aqui que eu preciso deles. Então isso afeta muito também, tá? E tem que lembrar também que a gente ainda está no processo de sair da crise econômica da pandemia e já está indo direto para outra, da guerra, e agora pode ser que tenha outra ainda por questões mais econômicas em si mesmo, né? Como isso tudo que eu estou comentando agora, né? Então, esse cenário americano já complica demais, mas tem mais coisa para falar. Não bastando só os Estados Unidos, por questões políticas, né, e o sistema ocidental, né, vamos dizer assim, como que ele foi organizado,
Essas medidas que eu estou falando também, né, principalmente a questão das sanções contra a Rússia, estão levando para o buraco a Europa como um todo até. Né? A gente pode ver vários exemplos que eu vou até pegar alguns aqui para vocês, mas, por exemplo, o setor de manufatura italiano, né? A indústria italiana está sendo bastante afetada ultimamente. A Inglaterra está complicada desde o começo da guerra, eu já falei para vocês, mas assim, até hoje está até pior. Né? A própria Libra está desvalorizando muito, está ficando numa situação bem complicada, mas internamente a eles, né, de uma forma geral, vários países ali, né, mas a situação da Alemanha, então, acho que é a mais exemplar, né, que a Alemanha ficou sem o gás barato que vinha da Rússia, que era o motor, né, era o combustível, né, da indústria alemã, era o gás barato russo, né, e eles foram privados disso, tanto que eles ficaram de joelhos praticamente. E eu ainda preciso confirmar isso, mas a princípio a Alemanha quer deixar de lado isso e voltar a consumir o gás russo, porque para eles não tem alternativa. É aquilo que é barato e abundante ou ficar sem produzir. E não só uma questão industrial, mas a própria população sente muito isso. Porque não é só a questão da geração de tudo, mas a própria questão do frio. Pô, nem no frio você não pode se aquecer porque não tem gás. E o preço foi para casa do chapéu também, né? Então é muita coisa que está envolvida, né? Então, se a gente levar em conta Estados Unidos, mas a Europa praticamente como um todo, sendo bastante afetados, né? Um cenário de recessão é muito provável para vários desses países, né? Ou pelo menos de contração, né? É muito complicado a gente ver, né? Mas também eu vou já puxar para o outro lado, né? Para dar uma agilizada. O problema agora é que não é só esse lado do avião, né? Não é só os Estados Unidos que estão indo por esse caminho. A China também está passando por uma leve turbulência. Não diria leve, mas porque a gente não tem como saber exatamente, né? Tudo que envolve a China acaba sendo um pouco nebuloso, né? Porque a gente não tem acesso direto às informações, né? Muitas coisas acabam sendo mascaradas ou camufladas, né? Então a gente não tem um acesso realmente ao que é. Mas a gente sabe que a China também está passando por uma reestruturação até econômica, né? Isso por si só merece um vídeo, né? E até posso fazer se vocês quiserem, se vocês tiverem interesse, deixa aqui nos comentários, né? Mas a economia chinesa está se alterando. E no meio disso ainda está tendo um problema. Talvez, tá, com as informações disponíveis até agora, talvez seja um princípio de crise imobiliária, também um estouro de bolha até imobiliária, né, ali com relação a, principalmente a empresa Evergrande, né, que está mais famoso, todos esses caras, principalmente os caras que torcem contra a China, ficam falando pra caramba, né? Mas tem uma certa razão de falar, né? Porque realmente a Evergrande, que é uma das principais empresas disso, está numa situação econômica muito grave, né? O próprio diretor financeiro deles está detido pela polícia, né? Está em meio que prisão domiciliar, mas não é prisão, é só, tipo, a polícia está de olho, eles estão investigando. Porque realmente foi feita uma política por vários anos, né, no setor imobiliário, que agora está demonstrando que foi feito muito artificialmente. E tudo que é feito artificialmente acaba forçando um pouco a realidade, né? A realidade de uma hora vem à tona, né? E geralmente ela não vem com muitos, como posso dizer, ela não vem com cuidado, sabe? Ela vem com a ferradura já voadora assim no peito, né? Então, o que acontece? Pode ser que realmente eles estejam começando a passar por um processo de crise imobiliária na China, tá? E claro que isso tem suas consequências também, econômicas, né? Além disso, a própria, como eu falei, a reestruturação, né, da China, a economia dela que a gente está acostumado a pensar, nossa, aquilo de crescer 11% ao ano, né, que pô, produção total, não é a mesma coisa de hoje em dia, né? Quem acompanha o canal aqui há mais tempo pode lembrar também de um vídeo que eu falei da relação da China com a África, né? E uma parte dessa relação é justamente que a China está levando uma boa parte da produção, especialmente de produtos mais baratos, assim, a bugiganga, coisinha mais simples assim, especialmente para o consumo interno da China, está sendo enviado para a África, para ser produzido lá. Enquanto eles se especializam em produtos de um valor agregado maior e voltados para exportação, né? Então, está mudando completamente a estrutura econômica chinesa. E, pô, no meio de uma mudança dela, também você fica numa turbulência, né? E é o que está rolando na China agora, ao que tudo indica,
Isso sem a gente levar em conta aquilo que eu já falei da guerra comercial e também a questão da guerra da Ucrânia, né? Que está afetando de uma forma geral toda a economia. Não é simplesmente só no aspecto militar, mas, por exemplo, a questão do petróleo. Pô, como o Ocidente tentou boicotar o petróleo, né? Colocar um preço limite e cortar os acessos, foi tudo para a Ásia. Só que isso altera a dinâmica do petróleo, do preço dele, né? Aí vem os cortes de produção da Rússia, da Arábia Saudita principalmente, altera tudo, né? Isso tem tudo relação com essa conjuntura mais geopolítica, né? Voltada para a parte militar, mas também tem a completo aspecto econômico. Especialmente se a gente levar em conta aquela vertente a qual eu acredito, né? De que a disputa está sendo até talvez um pouco mais econômica entre a Rússia e o Ocidente do que propriamente militar ali no campo de batalha, né? Porque a Rússia parece estar usando o campo de batalha para fazer o esforço de guerra ocidental, né, drenar demais e acabar agravando a situação econômica do Ocidente, né? É o que está rolando, pelo menos, né? Se é intencionalmente ou não, não dá para saber, mas é o que eu acredito que sim, tá? Então, tem um grande problema nessa situação toda, né? Não simplesmente a gente pode passar a ver um processo de recessão global econômico, que pode até se tornar uma crise, né? Mas a gente aqui no Brasil também fica muito afetado, né? Porque os Estados Unidos e a China são os principais parceiros nossos, né? E a Europa também, alguns desses países são bastante importantes para a nossa economia. Então, fica uma situação muito delicada para a gente. Realmente é uma coisa alarmante. Então, o intuito desse vídeo aqui é para justamente a gente começar a prestar atenção, porque no próprio dia a dia, na nossa vida, a gente toma algumas decisões que podem ser... que pode acontecer interferências por conta dessa conjuntura global, né? Por exemplo, o ato de poupar, né? Ou comprar algum produto, ou vamos supor um financiamento que você pode fazer. Se você não levar em conta isso, pode ser que você se dê mal ano que vem, tá? Então é por isso que eu acho extremamente importante falar esse tipo de coisa para vocês. Porque, pô, eu tô vendo que no setor de investimentos tem muita gente querendo começar a aplicar dinheiro no exterior, especialmente dólar, né? Nos Estados Unidos. Só que o pessoal não está levando em conta esse problema. Um é só a própria queda da economia, mas e outro? E se rola um problema mais grave mesmo? Né? Então, assim, são muitos problemas que a gente tem que levar em conta. Essa própria conjuntura, por exemplo, pô, se começar a entrar em crise global, pô, e o preço dos alimentos que a gente vai exportar? Vai exportar mesmo? Quem vai comprar? E se comprar, vai ter uma demanda muito grande? Isso pode aumentar o valor dos alimentos. Então, é tudo que a gente tem que levar em conta. Acho que vocês conseguem entender isso que eu estou falando, né? Então, por isso que eu acho extremamente relevante que vocês agora, depois desse vídeo, comecem a estudar um pouquinho, né, essa questão, essa situação americana, a chinesa também, se for o caso, né? Só achar uma fonte boa, né? Mas isso para os dois casos, né? Então, esse vídeo aqui era justamente para dar esse alerta para vocês, né? Não quero amedrontar do futuro, mas que vocês fiquem atentos a isso, né? E se preparem para o que pode vir. Tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês, né? Que tenha realmente trazido alguns insights. Nem que você não acredita em tudo, mas pelo menos despertar alguma coisinha aí para pesquisar, ou pelo menos para, pô, vamos fazer alguma coisa aqui para mitigar qualquer possibilidade, né? Mesmo que não aconteça nada, é bom se precaver, né? Então, qualquer coisa desse tipo, né? Se acontecer, acho que já vai ter valido a pena esse vídeo aqui, né? A ideia do canal é sempre trazer algo que possa ser útil, né? Não só falar por falar, alguma coisa aleatória, né? Eu gosto de trazer coisas que são úteis para o conhecimento de vocês, né? Que agregue de verdade, né? Então, espero que tenha funcionado isso, né? E, bom, por hoje é isso, né? Eu fico muito contente se vocês tiverem assistido até aqui e gostado do vídeo. Então, se você gosta desses assuntos de relações internacionais, né, assuntos estratégicos, econômicos também, ocasionalmente, né, e assuntos militares, eu convido a você se inscrever aqui no canal se você já não for inscrito, ativar o sininho também para não perder nenhum vídeo. Se você assistiu até aqui e gostou do vídeo, deixa o like que ajuda bastante aqui o canal, tá? Qualquer informação extra, qualquer sugestão de assunto, qualquer coisa que você quiser comentar, deixa aqui nos comentários também que ajuda bastante. E compartilhe esse vídeo com seus amigos, com sua família, com quem você sabe que pode extrair alguma coisa importante desse vídeo, né? Ou quem você sabe que gosta desses assuntos também, tá? Que aí você vai estar ajudando realmente a missão do canal, né? De espalhar conhecimento de qualidade para mais pessoas, tá bom? Porque esse que é o objetivo. Ganhar dinheiro a gente não ganha por aqui, né? Mas não é nem para isso que eu tô aqui mesmo.
Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, mais uma vez falando, né? E espero vocês no próximo. Então, até mais, pessoal.